Fala, minha tropinha, velhinha aqui na voz. Gente, eu queria falar sobre as mulheres no Afeganistão, que tipo assim, cara, eu tô ficando tão triste com isso, cara. Mano, isso é um absurdo. Tipo, as mulheres não, lá no Afeganistão não podem mais falar em público, não pode cantar, não pode fazer apresentação. Tipo assim, a voz delas é do marido. Gente, que absurdo! Cara, que mundo que a gente vive, cara. Isso não é um filme, isso não é uma série, isso é vida real, mano. Nossa, cara, mano, que absurdo, cara. Tipo assim, os caras vê mulher como um nada, como um objeto. E tipo assim, pior que não é só lá no Afeganistão, é na Síria, é na Somália, cara, na Índia, cara, piores. Eu pesquisei no Google. Eu juro pra você, gente, eu pesquisei no Google quais são os piores países para as mulheres viver. O Afeganistão está em primeiro lugar. Depois vem Afeganistão, vem Síria, vem Somália, vem Índia. Muito mais países que, tipo assim, cara, que são os piores países para uma mulher existir, a mulher nascer, e pior disso tudo é que elas não podem sair de lá. Elas têm que, pô, essa mulher desafiante tem que ter a autorização do marido pra tudo. Elas não podem trabalhar, elas têm que ficar exclusivamente no lar, na casa. Sabe? Tipo assim, não tem direito de trabalhar, de ter sua autonomia, só de ficar em casa cuidando de filho, cuidando da casa. Mano, isso não é vida. Sabe? Elas não podem viajar sozinhas, elas não podem fazer nada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente, sério. Mano, a ONU tem que fazer alguma coisa, mano. Sabe? Tipo, tem que fazer alguma coisa, mano. Porque isso é um absurdo, cara. Sabe? Tipo assim, mano, por que os homens odeiam tanto as mulheres? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar de novo, bater nessa tecla, mano. Por que o ódio, mano? Por quê? E pior que, tipo assim, não é só em um país. É em vários países. Afeganistão. Pô, nesse alto índice aí, eles matam as mulheres lá, bate. Maltrata. Trata elas como nada. A mulher não é nada lá, mano. Tem noção? Na Síria, a mesma coisa. Na Somália, o país da Somália cortam a genitália feminina, cara. Que absurdo isso, mano. Sabe? Corta a genitália feminina, mano. A Índia, alto índice de violência sexual, mano. Eles estupram as mulheres lá, cara. E até vende, faz tráfico de mulheres na Índia. Cara, esses países, mano, eu fico em choque, mano. Tipo, às vezes eu reclamo aqui do Brasil, mano, mas quando eu olho pros países de fora e quando eu olho pro meu país, mano, eu tenho que agradecer. Por um lado, mas por outro, tem muita coisa ainda pra melhorar aqui no Brasil. Muita coisa. Sabe? Muita coisa pra melhorar aqui ainda. Mas quando eu olho lá pra fora, com essas mulheres, as minhas irmãs, sabe? Sofrendo na mão desses tiranos, desses demônios. Porque isso não é homem, isso aí é um demônio. Acho que até o troço ruim. Gente, é sério, sinceramente, mano. Me dói ver as mulheres passando por isso. Me dói saber que se eu tivesse nesse país, eu estaria passando por isso. E dói, mano. Cara, nós precisamos urgentemente de emancipação feminina, cara. E o pior de tudo que eu fico puta que aqui no Brasil fica essas antifeministas falando merda, essas anti. Sabe, porque as feministas elas só querem ajudar as mulheres. Sabe? Porque o feminismo é um movimento muito mal compreendido. As pessoas ainda não compreendem o fundamento do feminismo. Aí fica essas antifeministas falando merda, mas agora você vai ver essas antifeministas tudo hipócrita. Porque elas tudo estão trabalhando, elas têm sua fonte de renda. Se o marido delas for embora, ela tem ó, dinheiro para se bancar, elas têm as fontes de renda delas, elas usufruem tudo que o feminismo conquistou e elas ficam falando mal. Eu quero ver elas indo lá pra Síria, elas não iam conseguir ficar lá no Afeganistão, sabe? Então, tipo assim, cara, isso é um absurdo, mano. Um absurdo o que tá acontecendo com as mulheres no Afeganistão. Um absurdo, mano. Dá vontade de chorar, mano. De verdade.